Você já ouviu falar em mentora e mentor? Hã? Como é que é, Vanusa? Você está com algum probleminha, algum conflitozinho no namoro, no noivado ou até mesmo no casamento? Já chegou no casamento e aí começa aqueles conflitos. Situações que muitas vezes você não consegue resolver com o parceiro ou o parceiro com a parceira. Aí vem alguém que pode ajudar. E aí a gente busca agora falar sobre esse assunto com dois mentores que vieram para o programa, né? Justamente para a gente falar sobre esse assunto, que é a nossa princesa que está aqui comigo, a Tamires Aragão, e também o Sidney. Os dois vieram para conversar com a gente sobre essa mentoria de casais. Como é que a gente pode evitar determinados conflitos que a gente no dia a dia tem vivido e nos últimos tempos tem sido muito difícil, né? Principalmente para o casal. Você lidar com situações difíceis, que é o dia a dia, né? Obrigações do dia a dia. E aí conviver, seja no namoro, no noivado ou até mesmo no casamento, com esses conflitos se torna muito mais preocupante ainda. Muito. É muito mais difícil, né, Tamires e Sidney? Verdade. Com vocês, não. Com a gente, sim. Mas tem que saber lidar com a situação. Sim. A questão é como lidar, porque é tudo muito lindo. O universo do namoro para o noivado e para o casamento tem toda uma preparação. Tem uma jornada. Muitos nem chegam no noivado. E quando chegam, às vezes chegam num caminho ali que já está atropelando várias coisas. Vai no empurrão. Isso. Então, esse desafio acontece em todo lugar, com a gente também. Nós somos casados há 6 anos e nós descobrimos como resolver. Essa é a grande diferença. O conflito existe tanto no namoro, no nosso namoro houve conflito, no nosso noivado houve conflito, no nosso casamento tem conflito, porque uma opinião diferente é um conflito. Eu, como mediadora de conflito que sou, acabo que diante de um conflito, muitas pessoas se calam, isso é o que acontece, acaba minando o casamento por isso, eu guardo e não quero resolver o conflito. E eu acabo perdendo a admiração. Pronto, você falou um assunto muito interessante. Porque essa história, olha, quando um é explosivo, o outro tem que se segurar mais, tem que se manter calado, beleza. Mas até que ponto você tem que se manter calado e até que ponto você pode chegar e conversar? Porque assim, você acabou de dizer algo que as pessoas costumam, não entendendo do assunto, falar o contrário. Olha, quando você sente que alguém é muito assim, mulher, se cala, se segura, deixa pra lá, conversa depois. Se não conseguir conversar, é melhor que um sozinho exploda e o outro não. Não é essa o tempo a resolve. Nada disso, existe né? muito isso, né? A história não tem nada a ver com isso. Você tem que se posicionar, mas da melhor forma, da forma correta. Porque os conflitos, eles vão existir. Vão. Sempre. Como lidar com eles? Sempre. Nós falamos muito na nossa mentoria sobre as personalidades. Cada um tem um jeito, um temperamento. Os perfis, temperamentos. São duas pessoas diferentes, vivendo dentro de uma mesma casa, num relacionamento. E em um determinado momento vai haver conflito. É inerente ao relacionamento isso, sabe? E quando eu entendo que a minha esposa ela é diferente de mim, ela se expressa de uma forma diferente, ela capta as informações de uma forma diferente, eu já entendo que às vezes eu vou precisar flexibilizar. Como você falou, como você citou o exemplo. Se de repente eu sou mais explosivo e a minha esposa é mais tranquila, em uma determinada medida eu vou precisar respirar fundo para mudar um pouco o meu jeito e conseguir me comunicar com ela de uma forma tranquila. E ao mesmo tempo, em alguma determinada medida, ela vai precisar acelerar mais, para que eu consiga me comunicar com ela. É uma constante flexibilização. E é uma né, troca. Uma troca. E o grande segredo aqui, que você falou, complementando o que meu esposo falou, é que assim, não é não deixar de falar. Não é não ter as DRs, que muita gente não gosta, inclusive os homens, né? Eles não gostam muito disso, mas tem casais que estão tão desconectados que não tem essa liberdade de chegar e dizer, olha, eu não gostei do jeito que você falou comigo. Eu não gostei dessa forma. E precisa abrir o coração. Porque ao passo que ele flexibiliza, ele segura a onda, mas vai ter um momento que ele vai dizer, a gente precisa ajustar isso e esse detalhe e essa forma. É a falta dessa comunicação entre casais, o diálogo. Porque assim, às vezes você tem medo de conversar com outro, ou às vezes você acha que ama tanto que acha que falar um pouquinho mais ou suportar
são as palavras certas. Exato. E não é bem isso, Não porque é. assim, mesmo que duas pessoas sejam explosivas e se amam, elas têm como conseguir ir lapidando aos Perfeitamente. poucos, Perfeito. até chegar, digamos que não na perfeição, porque não vai existir perfeição, Não. porque não tem perfeição Não em vai. nada, mas pelo menos numa convivência gostosa, saudável e que ambos vão sentir paz, né? Porque eu Exato. acho que um casal que vive em conflito não tem paz. Não tem paz. E é isso muito que está acontecendo hoje nas famílias, dentro de casa. A pandemia veio revelar isso. Verdade. Vanusa, só para você ter uma ideia, tem uma pesquisa que saiu recentemente, em 2 meses de pandemia, uma pesquisa do ano passado, onde mapearam os meses de maio e junho, o Piauí ficou como o 2º estado do Brasil com maior número de divórcio. Nossa. Logo no início da pandemia. Então Isso você não faz vê- bem pra família. Não faz, para os filhos. Todo mundo perde nessa Todo mundo história. perde. Há uma lacuna emocional que fica em ambos os cônjuges. Os filhos ficam inseguros quando a família se desfaz. Então, isso é algo que nosso trabalho, a Casamento, né, que é a casa de mentoria que nós inauguramos esse ano, ela veio para isso, para ajudar as famílias. Nós não aprendemos isso na escola. A se manter Casados. casados, né? Enamorados e noivados. Isso. Não se perder no No meio meio do desse caminho. tempo, né? Quando desse eu caminho. entendo, Vanusa, que o casamento ele foi feito para dar certo, Sim. eu foco em resolver. Em resolver. Então o conflito ele é mais uma oportunidade de alinhar algo que estava desalinhado. Podemos dizer que quando uma pessoa pensa em formar uma união, a primeira coisa que ela tem que tirar da cabeça, se não der certo, eu separo. Exato. Já está começando errado. Se tivesse O pensamento. não já tá ali para dizer não vai dar certo. Eu não estou disposta a suportar se ele fizer isso ou aquilo. Então, a mentalidade é sempre ter um plano B, uma válvula de escape. Então, a maioria dos casamentos hoje, infelizmente, começam assim. Vou ver se vai dar certo. Algumas pessoas nem oficializam o casamento. Por quê? Porque já preveem que não vai dar certo. E o tempo com a maturidade vai fazer muita gente se arrepender de ter perdido o que perdeu, Muito. de não ter vivido o que viveu, Muito. de não ter participado da vida dos filhos como deveria ter participado, porque todo novo relacionamento é uma nova história, é um novo Sim. conquistar. E às vezes você sai de um relacionamento para começar outro e deixando de lado justamente o amor que era para você ter cuidado, zelado. Zelado. E quando você for perceber, você perdeu filhos, você perdeu netos, você conquistou uma nova história que também vai ser trabalhada e não vai ser perfeita. Sim. E aí, assim, é um novo recomeçar o tempo todo recomeçando e que vai trazer danos para várias e vida várias toda. outras famílias. Isso. Porque quando a gente vai para a história, a gente vê que a pessoa passou por várias pessoas e não se encontrou. Exato. Isso é horrível, né, Tamires? Muitos. E acaba Cíntia? que a história se repete. É verdade. Né? Nós conhecemos, nós mentoramos pessoas que já casaram algumas vezes e é a mesma história. Não traz a autorresponsabilidade do relacionamento para si e acaba dizendo que o problema é o E outro, o que é muitos não aquele. e o que muitos não sabem é que casamento não vem pronto. Tem que Casamento construir. não é igual macarrãozinho instantâneo que você põe 3 minutos no fogo e tá pronto para ser E degustado. nem fica tão gostoso assim. Não. Casamento ele foi feito para ser preparado, para ser semeado. Eu não casei com a minha esposa sabendo os defeitos dela, todos, sabendo, conhecendo todas as qualidades. Muitas coisas nós fomos nos descobrindo no passar do tempo, mas isso eu precisei renunciar algumas vezes às minhas vontades, ela precisou Sim. renunciar às vontades dela para um bem comum. E você sabe o quanto ela te completa e o quanto você Exato. completa ela, apesar das dificuldades, dos conflitos, Das né? diferenças. Muitas vezes das diferenças. Quais seriam as dicas que a gente sabe que essas dicas não estarão todas aqui, porque você vai ter que conhecer esse casal, vai ter que ir lá no Instagram deles, vai ter que buscar. Você que está em conflito, você que está aí não sabendo conviver com essas diferenças, quais seriam as dicas, as pinceladas para que as pessoas pudessem buscar uma mentoria e, de uma certa forma, ser ajudado, porque às vezes precisa. Sim. Primeiro, eu acredito que a primeira é ter consciência que precisa. Sim. Essa é uma área, Vanusa, que as pessoas sentem muito, mas elas ainda querem deixar né? orgulho. Não buscam, Não buscam. para resolver os problemas. Às vezes não busca porque não sabe quem procurar. Então, está aqui aberto. A Casamento é uma casa de mentoria para ajudar a sua família a como conviver com esses conflitos e resolver. Então, o primeiro passo é buscar ajuda. Entender que precisa. Passar por cima Passar desse por orgulho cima. e entender que isso é para ajudar o casal. Para ajudar o casal, para manter a família. A outra dica é invista no diálogo. Investir no diálogo
você vai conseguir conectar o coração, você vai conseguir voltar a ter aquela admiração que tem muitos casais que acabaram já perdendo ao longo do tempo. E a terceira dica, se amor quiser complementar, eu acredito que, como você falou, não existe perfeição. Tem gente querendo viver um conto de fadas. E é real, minha gente, é vida real. A única perfeição que eu conheço é Jesus Cristo, que andou nesse mundo e não pecou. Mas, enquanto seres humanos... Ainda é julgado até hoje. Ainda é julgado até hoje. E você imagina um casal, duas pessoas que têm defeitos e você está querendo cobrar do outro uma perfeição que talvez nem você mesmo consiga entregar. Até porque a gente fala muito dessa questão da mudança e a mudança realmente tem que começar da gente. Tem que começar em nós. Se você não mudar, não tem como o outro tentar mudar para ele, né? Então, assim, eu achei muito legal quando você fala essa questão de procurar, a questão do orgulho, que a gente realmente tem que baixar um pouquinho e não se preocupar muito com o que as pessoas que estão ao redor podem falar. Porque às vezes você leva o problema para os outros e você se torna refém. E o diálogo, quando você fala de diálogo, não é culpa, não é culpar, mas é dialogar, né, Sidney? É verdade. O diálogo certo, a comunicação certa, né? A comunicação que edifica e não que acusa. Porque essa não vai resolver nada. Então, a autorresponsabilidade, saber que o primeiro passo para resolver um conflito no meu casamento é meu, não é dele. Eu não vou esperar ele. E tem espaço para os dois, né? Total. Às vezes tem situações que eu estou ali e você tem que entender que aquele momento é o meu momento. E que aquele outro momento é dela. E que ambos têm que respeitar esse limite, né? Sim. E aí dá tudo certo. Dá tudo certo. Tudo no seu devido momento, baseado nos acordos, dá tudo certo, né? E hoje nós acompanhamos muitos casais em que o marido vive acusando a esposa, mas ela faz isso, ela deixa de fazer aquilo. Por que será, né? Calma, deixa eu te falar. Vamos alinhar as coisas. Você não tem poder para mudar a tua esposa. Esposa, você não tem poder para mudar o teu marido. Quando eles começam a mudar aquela ótica, joga aquele holofote para cima dele e diz, eita, eu é que preciso mudar primeiro. Aí as coisas acontecem. Começam a realmente a entrar. Realmente começam a entrar no nos foco, né? Muito bom. Gostei muito de conversar com vocês. Ficaria o dia inteiro falando sobre esse assunto. Mas como é que... Bom, tem aí na telinha a forma das pessoas entrarem em contato com esse casal maravilhoso, né? E olha aquela história, viu? Não é um bolo, mas pode ajudar a chegar aquele bolo que fica todo bonitinho, né? Nesse final de semana, no dia 18, nós vamos fazer a imersão de casais. Sim. Vai ser um tempo de 12 horas, onde o casal vai estar ali para restaurar o casamento, para tornar ele o que é bom ainda mais extraordinário. Dia 18 agora, no sábado. Em um sábado maravilhoso. Que horas de vai 9 da manhã até as 21 horas. Nossa, que interessante. E o Instagram de vocês já tá na telinha, pronto, mas fala pra gente. O meu é Tamires Aragão, o da Casamento, que é o nosso oficial, é casa.mento_oficial. E o seu? Isso, o meu é Sidney Silv _enf. Poxa, que casal gostoso de se ver, né? Achei tão bonito. Ó, vá aprendendo, tá? Vá aprendendo que eles deixaram várias pinceladas aqui. Eu achei tão lindo quando ela olhou pra mim. Se quiser falar, amor. Achei lindo. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Igualmente, muito bom, muito bom.